podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se, mais uma semaninha, meu povo, mais uma semaninha, muito obrigado pela sua audiência, se você tá batendo ponto aqui toda segunda-feira, todo início de semana, muito obrigado, viu, pela sua audiência, e se você tá ouvindo isso aqui em qualquer dia da semana, qualquer período do mês, muito obrigado também pela sua confiança, pelo seu prestígio, obrigado por fazer parte dessa comunidade, desse podcast, que é um podcast que tem um objetivo muito nobre, muito claro, que é de trazer inspiração, trazer reflexão, fazer você repensar algumas questões e principalmente fazer com que você se mova. Não por acaso esse podcast se chama Movendo-se, certo? E a história que eu trouxe aqui essa semana para dividir com vocês é uma história que eu adoro, eu já compartilhei ela, compartilhei não, mas já mencionei essa história em alguns outros bate-papos, de forma muito rápida, muito superficial, mas eu queria dedicar essa resenha a essa história, que é uma história real, ela virou um TED Talk, que eu vou deixar aqui a descrição. Vocês sabem que eu compartilho de vez em quando alguns TED Talks aqui, mas eu vou deixar a descrição aqui, o link na descrição desse episódio para você assistir. Mas eu vou contar um pouco do que se trata essa história e vocês vão entender por que ela é marcante e por que ela inspira tanto. Essa história é de um sujeito chamado Rick Elias. Ele é um dos sobreviventes daquele voo que em janeiro de 2009 fez um pouso forçado no Rio Hudson, em Nova York, e que virou filme, inclusive, um filme chamado Sully, que conta a história do piloto daquele voo. É um filme super interessante, inclusive, se você quiser ver. Mas a história que o Rick Elias compartilha é a seguinte, ele fala que ele aprendeu, naquela situação ali, naquela experiência extrema de quase morte, ele aprendeu 3 coisas. Primeiro você vai perceber que assim, é super interessante ele contando os momentos dramáticos, né, que o piloto desliga os motores, então ele fala, putz, você não tem noção de como é que você tá numa aeronave com fumaça, você perceber que os motores estão desligados e você ouvir o piloto dizer, prepare-se para o impacto. E isso foi uma coisa muito marcante na vida dele, né? Uma experiência de quase morte. Ele fala, então, que essas 3 coisas que ele aprendeu foram as seguintes. A primeira delas é que as coisas podem mudar de forma muito inesperada na nossa vida. E isso fez, por exemplo, com que ele criasse um ditado, que inclusive virou nome aqui para essa resenha, que é ele colecionar somente vinhos ruins. Ele diz o seguinte, na minha adega não tem vinho bom. Se eu tenho um vinho bom e eu tô com uma pessoa ali e eu quero beber, eu vou beber. Eu não vou mais esperar aquela ocasião super importante, aquela data específica, aquele momento mais do que especial, porque eu não sei o que pode acontecer amanhã. Eu quase morri nesse voo. Então ele deixou de esperar um momento específico para celebrar pequenas coisas da vida dele. Então esse foi o primeiro aprendizado, de que tudo pode mudar muito rapidamente. O segundo aprendizado que ele fala é que ele deixou de lado a energia negativa na vida dele. Ele fala assim, caramba, sabe, aquelas discussões bobas que eu tinha. Eu, por exemplo, não brigo mais com minha esposa tem 2 anos. Né? Eu cuido muito melhor dos meus relacionamentos hoje em dia. Então hoje eu escolho ser feliz e não ter razão. E isso parece simples, mas fez uma grande diferença para mim. E a terceira coisa que eu realizei é que, acima de tudo, acima de qualquer coisa na minha vida, o mais importante para mim era ver os meus filhos crescerem. Era poder ver os meus filhos crescerem. Então, acima de qualquer papel, acima de qualquer missão, o meu principal objetivo é ser um bom pai. E ele conta isso, gente, de forma tão simples e emocionante ao mesmo tempo, que de fato faz a gente parar para pensar numa situação como essa. E principalmente faz com que a gente pense que não é preciso viver uma situação de quase morte para a gente começar a rever algumas atitudes, para a gente repensar a forma como a gente conduz a nossa vida. Porque é claro que essas situações extremas, elas são um marco muito importante, até porque é um evento traumático, e fazem com que, em geral, as pessoas mudem alguns comportamentos, algumas atitudes. Mas talvez esse seja o nosso principal erro, o de esperar eventos como esse acontecerem para a gente tomar alguma atitude. E quando eu falo aqui nesse podcast, que é um podcast
que traz inspiração, que traz conteúdo, que traz reflexão, é justamente para provocar em você esse sentimento de se mover. E se mover sem necessariamente esperar uma situação como essa extrema. E quando eu falo se mover, é se mover em todos os sentidos, inclusive em relação à sua vida profissional. Por que a gente precisa, por exemplo, ser demitido de um emprego para aí sim buscar aquele trabalho que é o que nos realiza, que é o que nos preenche, que faz sentido pra gente, que é onde de fato eu tenho competência, eu tenho habilidade, é a minha fortaleza. Então essa resenha aqui, acima de tudo, é um convite. É um convite para que você não espere uma situação ideal ou uma situação extrema para você rever algumas questões. Dá uma olhada nesse vídeo, dá uma olhada nesse talk do Rick Elias. Você vai entender exatamente o que eu tô falando, porque de fato a fala dele é muito forte. E para te dar um exemplo, eu contei esse talk uma vez, alguns anos atrás, eu contei essa história do Rick Elias pro meu sogro. E ele tinha guardado na casa dele um whisky que era de muitos anos, era um whisky, sei lá, de 21 anos e que estava guardado há não sei quantos anos também. Então tinha lá algumas décadas. E foi engraçado que quando eu contei isso pra ele, no final de semana seguinte, quando a gente se encontrou de novo, ele falou, ó, pensei naquilo que você falou e eu vou abrir esse whisky aqui. Vamos beber esse whisky aqui. Pegou o whisky que tava tanto tempo guardado, quando a gente abriu, a rolha meio que desintegrou assim, e a gente teve que peneirar o whisky pra beber. Mas foi legal, porque ele percebeu assim, cara, eu não preciso esperar um momento, talvez eu não esteja aqui amanhã, eu tô guardando isso aqui, né? E claro que o exemplo, tanto do Rick Elias como esse exemplo aqui do meu sogro, envolve uma bebida, mas pode ser qualquer outra coisa na nossa vida, qualquer outra coisa que a gente está esperando um momento específico, ideal, para que a gente aproveite ou desfrute daquilo, e talvez esse momento não chegue, talvez ele não aconteça, e a gente deixou de desfrutar aquilo, a gente deixou de celebrar aquilo, a gente deixou de aproveitar aquilo porque a gente estava esperando uma ocasião específica. E a vida não tem replay, a vida tá passando, o tempo tá passando, e a gente precisa viver o agora, né? E viver esse agora inclui, por exemplo, a gente mudar algumas questões na nossa carreira, no nosso trabalho, que vão impactar lá na frente, a longo prazo. E às vezes a gente deixa para tomar a atitude, tomar a decisão já muito tarde. E aí a conta chegou e não tem mais muito o que fazer. Certo? Vou ficando por aqui. Dá uma olhada lá nesse vídeo, nessa palestra do Rick Elias, vocês vão curtir pra caramba. Vocês vão entender exatamente a potência dessa fala que eu trouxe aqui pra vocês. E a gente se encontra por aí. Fica ligada em mais alguma resenha, em outros episódios. Tem muito conteúdo, tem muito bate-papo bom aqui no podcast Movendo-se para você aproveitar. E nos vemos em breve. Beijos e abraços. Até mais.